Bom, vamos lá. As referências da aula são bastante numerosas, né? A primeira, infelizmente, poucas delas nós temos em língua portuguesa. Mas eu gostaria de compartilhar a referência porque esse é um assunto que facilmente fica espinhoso. E o nosso interesse aqui não é ser espinhoso. Nós não estamos interessados em discutir de uma maneira espinhosa o assunto do pentecostalismo, mas sim tentar compreender ele dentro de um aspecto um pouco mais geral e tentar encontrar, tanto na sua bibliografia quanto na tradição católica, algumas explicações para as coisas de que ele trata. Então, o primeiro, e é o que eu acho que seria mais recomendável para começar, é um artigo chamado Carismata, do padre Martin Egen. Eu não sei exatamente a data em que ele foi escrito, mas nós temos uma referência a este artigo em 1850. Então ele é um artigo interessante porque ele vai mostrar a visão sobre os carismas, sobre os dons carismáticos antes de todo o movimento que começou ali com o Irving, depois foi com Charles Parham, depois foi no reavivamento da Rua Azusa, até chegar em Duquesne, até chegar nos nossos dias, né? Hoje já há uma extensa bibliografia a respeito desses dons com uma teologia moderna. Mas o que se dizia antes? Qual que era a teologia antes, né? Como é que explicavam os padres da igreja e os teólogos católicos as passagens, por exemplo, de 1 Coríntios 14? Como é que era explicado antes, né? Então esse é um bom ensaio para se conhecer, porque ele vai mostrar, de fato, vai ficar muito nítido que não tem nada a ver com o que é explicado hoje, né? A forma como se explicou é uma teologia nova. Essa é, digamos, a conclusão, uma das conclusões da aula, mas o meu objetivo é prová-los, né? Que dá elementos para provar, eu não vou provar sozinho. O segundo livro é este aqui, que é um livro fininho, do padre Hipperger, um padre de doutrina excelente, e que escreveu esse livro diferente do primeiro, que explica a visão da época. Este já é uma resposta. Então este livro é uma resposta à teologia pentecostal. E aí há algumas fontes de apoio, que seriam aqui o padre Joseph Paul, dentro do seu Tratado sobre a Graça, o comentário do padre Cornélio Lápide, ele fez um comentário sobre 1 Coríntios, então ele aborda esse tema, é mais um apoio para entender como eles entendiam à época todo esse contexto. E os dois livros da primeira aula, né? Que é sobre o entusiasmo e sobre o pentecostalismo propriamente falando. Eu gostaria de começar citando aqui São João da Cruz, que no seu tratado A Subida ao Monte Carmelo dedica uma parte considerável à realidade da interação da graça de uma maneira sensível. Ou seja, os efeitos sensíveis que a gente pode sentir da graça. Ele vai tratar como esses efeitos se dão, às vezes, por consolações, por determinadas posturas de sentimentos a respeito, emoções, lágrimas, às vezes visões, às vezes, enfim, outros fenômenos que teriam uma proximidade com aqueles fenômenos que nós chamaríamos de místicos. E ele vai dizer que ainda, né, citando aqui diretamente, não obstante poderem ser obras de Deus, esses efeitos extraordinários que são produzidos nos sentidos corporais, é necessário que as almas não os queiram admitir, nem ter segurança neles. Antes, é preciso fugir inteiramente de tais coisas, sem nem querer examinar se são boas ou más. Porque quanto mais exteriores, ou seja, quanto mais sensível, menos certo é que são de Deus. Não quer dizer que não são de Deus do todo, tá claro? E sim que quanto mais sensível, quanto mais exterior, menos certeza a gente vai ter que é de Deus. Quem estima esses efeitos extraordinários erra muito e corre grande perigo de engano, ou ao menos terá em si total obstáculo para ir ao que é espiritual. Como já dissemos, os efeitos sensíveis nenhuma proporção têm com os espirituais. Por isso, deve-se sempre pensar que nos primeiros,
nos sensíveis, mais se encontra a ação do demônio em lugar da ação divina. O demônio, possuindo mais domínio sobre as coisas corporais e exteriores, pode com maior facilidade nos enganar neste ponto das que nas mais interiores e espirituais. Então, dentro daqueles efeitos da graça, que nós chamaríamos de extraordinários e sensíveis, subsiste um grande perigo, por conta que é no domínio sensível que o demônio tem mais poder de ação que nos espirituais e interiores, tá certo? Então é esse, digamos, o princípio aqui dessa fala de São João da Cruz. Ele vai comentar pouco depois, eu não coloquei aqui para não ficar tão extenso, que Deus não se ofenderia com essa recusa. Imaginemos que Deus dá um dom extraordinário e sensível a nós, e nós seguimos o conselho de São João da Cruz. Deus não se ofenderia. Ele entenderia, porque assim deve ser mesmo na disposição atual da providência, que aquilo está sendo feito, que você recusar um dom, ou você ignorá-lo no todo, né, tratando ele mais provavelmente como uma coisa do demônio que uma coisa de Deus, seria um ato de humildade. Mas bem, nós vamos voltar a esse assunto um pouco depois. Antes da gente entrar, eu gostaria de dar um passo atrás, para que nós falássemos sobre a graça. Porque no fim das contas é isso que importa quando nós estamos falando de dons carismáticos ou de carismata. E mesmo dentro da toda a teologia pentecostal, a principal, não a única, mas a principal questão em disputa é a respeito da graça. A graça é um favor gratuito, interno e sobrenatural, derivado dos méritos de Cristo. Ou seja, é um dom que Deus dá por sua própria vontade, sem que nós o mereçamos. E esse dom ele atua de uma maneira sobrenatural e interna, ganhando seu poder, digamos assim, dos méritos que nosso Senhor Jesus Cristo alcançou na sua paixão. A graça ela pode ter várias divisões e classificações distintas, mas há um certo consenso que nós podemos dividir quanto à espécie, a graça em dois grandes blocos. O primeiro grande bloco da graça são as chamadas gratia gratum faciens, as graças com as quais o homem é feito agradável aos olhos de Deus, a graça pela qual o homem é feito amigo de Deus e herdeiro do céu através do mérito. Então aqui está, na gratia gratum faciens, está, por exemplo, a graça santificante, que nós recebemos no batismo e recuperamos cada vez que nós a perdemos por um pecado mortal na confissão. Aqui também, dentro da gratia gratum faciens, está a graça atual, que aumenta ou mantém a graça santificante, certo? Essa graça gratum faciens, a graça que nos torna agradáveis a Deus, ela ainda tem duas divisões. A teologia escolástica gosta de explicar bem as coisas, então nós vamos ver termos que não me parece que são, para esse nosso estudo, necessário compreender no todo, mas entender que eles existem e explicam diferenças entre as coisas essenciais, certo? Não é uma coisa, não é que são vários nomes para a mesma coisa, cada nome se aplica a alguma coisa, né? Então, dentro da gratia gratum faciens, há dois tipos, a gratia elevans e a gratia sanans. A elevans, ela é aquela que nos tirou do estado natural. O homem foi criado no estado natural, com um espírito racional, com uma alma racional, porém natural. A gratia elevans foi a graça dada a Adão de ter amizade para com Deus e ter, essencialmente, a graça santificante. Certo? Para esta graça, nós somos non dignos. Nós não somos dignos dessa graça. Deus deu porque quis, por seu amor, por sua bondade, mas não é um mérito, um direito nosso
ter a graça elevans, a graça, ter recebido, né, a graça que nos elevou da ordem natural à ordem sobrenatural. A segunda graça é aquela que todos nós recebemos no batismo. Ela é ao mesmo tempo elevans, ou seja, nós saímos do estado de escravos do pecado para um estado de filhos de Deus, mas essa graça ela não só nos eleva, mas nos salva. Por isso que o nome é graça sanans. E ela não é para os que não são dignos. Ela é para os indignos. Pode parecer a mesma coisa, né? Mas não é. Porque você pode não ser digno de uma coisa sem ser indigno dela. Quando a pessoa é indigna, ela não deve receber aquilo. Quando ela não é digna, ela simplesmente não merece receber aquilo. Só entende? A indignidade, ela é mais grave. A graça sanans, a graça que Cristo nos alcançou na cruz, ela é maior do que a graça que Adão recebeu. Porque ela não só se dirige a alguém que não merecia, mas alguém que merecia o oposto. O indigno implica malícia, implica que nós éramos maus, enquanto Adão não era mau em si, ele era bom. Só não estava elevado à ordem sobrenatural, como todos os animais, por exemplo, né? Mas Deus fez Adão e deu a graça sobrenatural a ele. A nós, ele deu a graça sobrenatural, mas essa graça ela é mais do que nos elevou, ela nos salvou. Porque nós éramos merecedores do inferno, e agora nós somos merecedores do céu. Agora, quero dizer, não agora exatamente, né? Mas após o recebimento do batismo. No tratado sobre a graça, especificamente, é muito direcionado à graça dos homens, então eu não me recordo dele mencionar em algum lugar isso. Mas parece-me que certamente sim, porque o anjo é criatura. E como criatura, por mais elevada que seja, não tem direito de participar da essência divina. A graça, em última instância, a graça santificante, em última instância, é uma participação na vida divina. Nós chamamos isso de inabitação da Santíssima Trindade. Alguém já ouviu falar desse termo? Ou inabitação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele age na pessoa. É como se a pessoa estivesse participante da vida divina, compartilhando a vida com ele. Isso é uma graça tremenda, né? Que, ao mesmo tempo, nos elevou de um estado puramente natural e nos salvou do castigo que nós merecíamos. A segunda forma de dividir a graça gratum faciens é entre graça santificante, ou graça habitual, e graça atual. A habitual é o estado. Então nós estamos num estado após, por exemplo, o batismo, né? Logo após a criança ser batizada, ou o adulto ser batizado, ele está num estado de graça. Um estado habitual, ou seja, não é um ato apenas de graça, mas ele está continuamente nessa presença de Deus. E a graça atual é o que aumenta, ou protege, ou mantém esse estado de amizade para com Deus. Tá claro, nós não vamos entrar nos detalhes teológicos disso, porque não é o assunto da aula. Mas me parece importante nós entendermos essa distinção entre gratia gratum faciens e a próxima, que é a gratia gratis data. A gracia gratis data, por sua vez, ela não diz respeito a mim. Ela não diz respeito ao indivíduo, mas diz respeito à igreja. É uma graça com a qual certos dons sobrenaturais são dados a alguém para o benefício do todo, e não o meu pessoal. Por isso que a gracia gratum faciens, ela se dirige ao indivíduo. Mas a gracia gratis data, não. Ela se dirige à totalidade da igreja. Pô, na teologia tradicional, que eu estou me apoiando na escolástica clássica, e no desenvolvimento que veio ali até, bom, enfim, até o Padre Paul, ao menos, a gracia gratis data, ela não é propriamente uma graça atual. Ela é um tipo diferente de ação que está não para o bem do fiel, como a graça atual e santificante, mas para o bem da igreja. Vou voltar a falar disso já já. Falando ainda sobre a gratia gratum faciens, ou seja, a graça santificante e a graça atual, há algumas características importantes da gente considerar. Primeira, toda ação externa de Deus é uma ação das três pessoas da Santíssima Trindade juntas. Então, quem operou a redenção? Foi só Cristo ou foi Deus? Inteiro, Pai, Filho e Espírito Santo. Foi Deus inteiro, Pai, Filho e Espírito Santo. Quem que aplica a graça santificante no coração do homem? Quem que inabita no coração do homem? É só o homem em estado de graça. É
É só o Espírito Santo ou são as três pessoas? São as três pessoas, certo? Toda ação exterior à Santíssima Trindade, dentro da Santíssima Trindade há diferença de papéis, digamos assim. O Pai gera, o Filho é gerado, do Pai e do Filho procede o Espírito Santo. Há uma diferença essencial de atividades, mas fora da Santíssima Trindade, fora do seio da divindade, as três pessoas operam juntas. Isso é um primeiro ponto importante de nós compreendermos. O segundo é que Deus deseja que todo mundo se salve. Esse é Deus nos criou para nós nos salvarmos. É verdade que não vão todos se salvar, mas a perda de um homem, a condenação de uma alma está fora do plano de Deus. Não, desculpe. A perda de uma alma é uma frustração do desejo de Deus. Que ocorre por conta da nossa liberdade de escolher o mal. Ou não escolher o bem, né? Então Deus deseja que todos se salvem e dá todas as graças para que mantenham os mandamentos. Então todo mundo recebe a graça para cumprir a lei natural. E os cristãos que possuem uma lei, digamos, maior, após o batismo, nós recebemos a graça para cumprir os mandamentos. Então não é impossível se salvar. Ao contrário, Deus faz tudo o que precisa do lado dele, para que nós não nos percamos. E mesmo após um pecado mortal, nós não somos totalmente abandonados por Deus. Deus permanece nos dando graças atuais para que nós nos convertamos. Deus permanece nos infundindo algumas virtudes. Por exemplo, a virtude da fé. E a virtude da esperança. A caridade se perde, né, com o pecado mortal, mas uma alma batizada possui ainda a virtude infusa da fé e da esperança, ainda que ela tenha perdido a caridade. E até aos pagãos e às crianças não batizadas, Deus dá graças meramente suficientes para que se salvem. Essas palavrinhas em latim pequenininhas explicam o nível dogmático da sentença. Uma sentença de fide é dogma. Uma sentença de fide próxima não foi definida como um dogma, mas tem o peso de um dogma. Negá-la é cometer um pecado mortal. Uma proposição certa, propositio certa, você desviar dela é uma heresia, embora não tenha sido definida pela igreja nos termos que está formulada, né? Então, só para entenderem que essas expressões indicam quanto aquilo que está escrito aqui é realmente dogma de fé. E o sententia communior, que é essa última, que é uma opinião comum, mas é aberto a discussões se houver bons argumentos, tá bom? Terceira proposição aqui importante para nós é que na alma são infundidas três virtudes teologais de modo simultâneo à graça santificante. Então a criança foi batizada ou nós recebemos a absolvição, a alma foi batizada, né? Que é mais a respeito do batismo. Se infunde as três virtudes teologais, fé, esperança e caridade na alma. E assim como as virtudes sobrenaturais, morais e os 7 dons do Espírito Santo. Isso aqui eu estou construindo um argumento que eu já vou finalizar, né? O clímax da justificação, ou seja, o ponto mais elevado a respeito da graça, é a inabitação do Divino Espírito Santo na nossa alma. É o que propriamente nós chamamos de estado de graça. É quando Deus habita em nós de uma forma misteriosa, fazendo-nos participantes da sua natureza de modo acidental. Ou seja, nós não nos tornamos deuses, mas os nossos atos passam a ter um poder meritório. Ou seja, um ato bom que eu faça merece uma recompensa de Deus. Tá claro? Isso que é um ato meritório. É um ato livre que eu cometi, que eu fiz com uma intenção sobrenatural, um ato bom, livre, com intenção sobrenatural, que me alcança uma recompensa eterna. Veja, como é que eu posso, como é que um ser mortal e finito pode receber um bem eterno? É porque, no fim das contas, aquele bem não foi feito só por nós. Aquele bem foi feito sob guia, sob participação de Deus. E é isso que é a inabitação do Divino Espírito Santo. É isso que nos habilita a viver em estado de graça. É isso que nos habilita a sermos cristãos. É Deus habitar conosco, no íntimo da nossa alma, após o batismo. Enquanto não se peca mortalmente. E após a confissão, após um pecado mortal.
O Divino Espírito Santo, nós vimos há pouco que a operação fora da Santíssima Trindade é sempre os três juntos, né? Mas se atribui mais ao Espírito Santo essa presença na alma por conta do seu papel de santificador, por conta da sua própria natureza enquanto aspiração entre pai e filho, né? O amor entre o pai e o filho, por isso que se atribui a ele, mas as três pessoas concorrem nessa ação. Enquanto pai, o Espírito Santo nos dá a herança, ou seja, nós nos tornamos não só filhos, como diz São Paulo, mas também herdeiros, de modo acidental e condicional, ou seja, enquanto a gente está cumprindo, a gente merece. Enquanto amigo, enquanto talvez irmão, mas aqui a palavra seria mais amigo no sentido de um superior que se digna a ser amigo de um inferior, é a ideia da intimidade divina, as inspirações do Espírito Santo, o guia, digamos assim, na vida para seguir, viver de acordo com a vontade de Deus. E enquanto santificador, tornando a alma um templo e habilitando a alma a hábitos meritórios, como eu comentei há pouco, né? A capacidade da gente poder receber recompensas pelo bem que a gente faz. Só Deus pode nos dar isso, né? E Ele nos dá através dessa inabitação da Santíssima Trindade. A graça habitual, por sua vez, a graça santificante, ela possui variados degraus. Ela não é uma graça só para todo mundo. Cada um tem a sua, digamos assim, o seu nível, né? E quanto mais dedicados à vida espiritual, quanto mais abertos à ação da graça, quanto mais cooperadores da graça, maior vai ser a graça habitual. A graça atual sempre vem em vistas de aumentar a graça habitual, mas isso aqui é importante a gente compreender, que não é todo mundo na mesma, né? Há níveis distintos de graça para cada pessoa, de acordo com o seu estágio, o seu progresso na vida espiritual. Porém, e aqui é o grande ponto, o motivo pelo qual eu entendo essa questão teológica mais complexa, ninguém sabe, com certeza, como é que está. Nós não temos como saber. E por isso tem um salmo que fala, triste é a condição do homem, não sabe se é digno da amizade ou do ódio de Deus. Uma condição realmente triste, né? Nós temos a virtude da esperança. E pela esperança, a gente acredita que temos uma firme convicção de que Deus dá o prêmio aos bons e o castigo aos maus. E que nós, tendo feito tudo o que nos parece, diante da nossa consciência, necessário, Deus nos tem em boa estima. Mas isso é uma esperança, é uma virtude que não é um fato concreto, nós não temos como saber. Por isso que há santos, Santo Afonso é um grande exemplo, que estavam aterrorizados de perderem o céu na hora da morte. Mesmo tendo sido um santo gigante, Santo Afonso parou um vulcão em erupção pouco antes de morrer, mas na hora da morte ele tinha medo de se condenar. Por quê? Porque ninguém sabe, com certeza, se está na amizade ou na inimizade de Deus. A gente tem alguns indícios, e há formas de melhorar esses nossos indícios, né? O exame de consciência frequente ajuda, a prática da oração ajuda, mas na prática, pessoal, nós não temos como saber se a gente vai se salvar ou não. Se eu morrer hoje, eu vou pro céu, eu vou pro purgatório, eu vou pro inferno. Eu não sei. Eu tenho esperança de me salvar, mas eu não sei. E esse ponto é o ponto central do entusiasmo. O ponto principal da heresia que deu origem ao pentecostalismo, chamado entusiasmo, é não saber se você é amigo ou inimigo de Deus, se você está ou não salvo. Esse é o ponto. Porque a virtude da esperança, ela é uma virtude que para nós acaba parecendo às vezes uma confiança, eu acho. Não é? Mas isso é aterrorizador para quem não tem sacramentos. Porque se a minha consciência está pesada, eu vou com um padre, me confesso e fica tudo bem. Eu saio leve. Até emagrece no confessionário, você sai leve. Mas quando você não tem sacramentos, como é que você sabe se aquela oraçãozinha que você fez no seu quarto te colocou em amizade com Deus ou não? Você não sabe. E por isso, o grande elemento do protestantismo, e não só do protestantismo, mas de toda heresia que recusa os sacramentos, é encontrar formas de ter uma segurança de que está salvo. Porque já que não tem a prova é a confissão. Eu me confessei, eu sei que eu me confessei, então eu sei, tenho certeza. Que eu recebi aquela graça, ainda que eu a tenha perdido por qualquer razão depois. O protestante não tem isso.
Então ele precisa de algum recurso. Qual que é esse recurso? Ele variou ao longo da história. Mas quase sempre, e aqui eu vou pensar de Montano, dos bergamitas, de Montano, dos espiritualistas franciscanos, os hussitas, os wesleyanos, enfim, normalmente são os dons carismáticos. Normalmente são as coisas sensíveis que dão uma confiança para a pessoa de que ela está no estado de graça. Ela está na amizade com Deus porque ela consegue falar em línguas, porque ela consegue profetizar, porque ela consegue curar, porque ela sente uma consolação especial. Então, num culto, numa liturgia, eu sinto uma grande compulsão do coração, eu sinto um grande amor, eu sinto uma grande alegria, eu sinto vontade de chorar, eu sinto vontade de rir, eu sinto vontade de, enfim, eu sinto algo. Esse sentimento, essa questão subjetiva é o grande ponto. Que, em geral, os protestantes e os entusiastas, que é um pouco mais amplo que os protestantes, usam como a certeza de justificação. E eu gostaria que todos aqui considerassem que é de fato uma coisa tremenda. Imagina, você vive uma vida. Vamos pensar numa pessoa que, sei lá, é pastor de uma igreja. A pessoa vive para aquilo, uma pessoa sincera, né, que está buscando realmente a Deus. Ela vive para aquilo, mas ela não sabe se ela tá na amizade com Deus. E ela não tem como fazer isso. Deus nos deu sacramentos, mas eles não têm. E aí? Então é um pouco compreensível a urgência, como para eles é tremendo a ideia de não ter essa questão, né? Então, para não cair num desespero, cai-se na presunção. Já estou salvo. Porque tenho este ou aquele dom, porque tenho este ou aquele aquela característica espiritualmente falando. Porque o ponto principal é esse, o ponto que eu queria puxar dessa introdução, nós acabamos de acabar a introdução da aula, é essa ideia de que não há como saber se eu sou amigo ou inimigo de Deus. A graça santificante, a graça atual, ela é uma coisa misteriosa, interior, a gente não tem esse acesso, então, não tendo esse acesso e não tendo sacramentos, ou mesmo tendo os sacramentos, mas não acreditando na sua eficácia, precisa-se de outra coisa. Esse é o Gratia Gratum Faciens. E quanto ao Gratia Gratis Data, que é propriamente o assunto da aula? Esses são chamados dons carismáticos. Sempre foram chamados assim antes de existir a renovação carismática, por exemplo, tá? Então, só para compreenderem, eu não estou aqui falando especificamente dela, né? Estou falando do nome teológico, carismata ou dons carismáticos. São dons sobrenaturais, gratuitos, que manifestam a ação do Espírito Santo na igreja, dando a alguns fiéis a faculdade de realizar operações extraordinárias para o bem da mesma igreja. Essa aqui é a definição do padre Eigen, naquele tratado do século XVIII que eu mencionei com vocês. É uma ação. O carisma ele é uma ação do Espírito Santo em vistas exteriores. Ou seja, que não se refere ao próprio sujeito, mas à igreja. Explico. Vamos pegar, por exemplo, esta imagem. Estamos tratando aqui de Pentecostes. Nós estamos falando de 11 discípulos, os apóstolos, em geral, ignorantes. Havia maiores e menores níveis, né, de instrução, mas em geral eles não eram brilhantes, eram pessoas simples. E eles ficaram com a missão de pregar o evangelho para o mundo inteiro. Como eu, sabendo uma língua, vou pregar o evangelho para o mundo inteiro? Deus deu um dom carismático a eles. Deu a eles o poder de falar línguas que eles não conheciam. E isso não foi feito pelo bem de São Pedro, de São Bartolomeu, de São Tomé. Isso foi feito pelo bem da igreja, para que a igreja tivesse a sua expansão. A cura é um dom que Deus dá, perdão, que Deus sozinho tem. Só quem cura é nosso Senhor. Mas ele deu esse dom para que através da cura se confirmasse o que se falava. Porque o milagre, ele sempre foi visto como a confirmação de uma doutrina. A pessoa fala uma coisa e faz o milagre, prova-se a intervenção divina, né? Essa é, digamos, o mecanismo que sempre se pensou. Então, veja, é uma coisa extraordinária que não serve para mim, serve para a igreja. A igreja precisa se expandir. A gente está falando aqui sei lá, 500 pessoas. O início o início da igreja tinha quanto? 500 pessoas? 1.000 pessoas? A gente não sabe, né? Vamos extrapolar aqui. 5.000 pessoas. Como é que 5.000 pessoas virou 2 bilhões?
sobre perseguição, sobre aniquilação, sobre perseguição não só política, mas também religiosa, sendo tratados como seita. Como é que conseguiu a expansão? Uma ação imediata de Deus, um carisma, ou melhor, um conjunto de carismas dados a pessoas específicas que ficaram com a missão de alguma forma difundir a igreja ou protegê-la, como é o caso, por exemplo, de um carisma específico que fala muito aos mártires. Vamos falar sobre eles depois. Os carismas, eles excedem a capacidade natural e, portanto, não podem ser merecidos ou realizados sem intervenção divina. Isso ensina Santo Tomás. Ou seja, nós não podemos merecer nenhum carisma e nós não podemos realizar nada sem uma intervenção divina. Portanto, toda vez que uma pessoa que possui um dom carismático o utiliza, nós estamos falando de uma ação direta de Deus. Tá certo? Então vamos pegar, por exemplo, São Francisco Xavier. Não sabia a língua, foi para as Índias, não sabia. Falou e converteu as pessoas lá. Toda vez que ele falava, Deus estava agindo naquele momento com um milagre. Embora ele tivesse recebido o dom. Ou seja, é sempre uma ação direta de Deus. Para o bem da igreja. Porque ali como é que ele ia converter pessoas de línguas que ele nunca nem tinha ouvido falar? Não era possível. Ele precisava... Ou então ele ficaria ali muito tempo aprendendo. Mas Santo Agostinho vai explicar que não convinha que o doutor, a pessoa que foi ensinar, fosse aprender a língua primeiro. Por isso que Deus deu o dom. Hoje não é mais necessário. Hoje nós temos cristãos do mundo todo. Então, não é que é de todo impossível, mas é uma coisa que é engraçado, porque o dom de línguas, tradicionalmente concebido, tá? Que eu não estou falando da questão moderna do pentecostalismo. Mas o dom de línguas tradicionalmente concebido, ele teve 3 etapas. A etapa apostólica, a etapa bárbara e a etapa das navegações. Justamente os momentos em que houve uma expansão da fé, além dos limites de língua e cultura que estávamos antes familiarizados, né? Mas bom, a terceira característica do Gratia Gratis Data, ou seja, dos carismas, é que eles não possuem uma finalidade interna, como eu já disse, assim como a outra graça, mas servem para a edificação da igreja. Isso é uma sentença propositio certa, ou seja, negá-la é uma heresia. E isso é muito importante, porque nós estamos diante de uma definição que não é a mesma adotada por esses movimentos, né? Que eu me refiro ao pentecostalismo atual. Uma característica também do Gratia Gratis Data é que são graças de todas as mais inferiores. Então quer dizer, o dom de uma pessoa curar, ressuscitar um morto, dom de milagres, ressuscitar um morto é menor do que a graça santificante. Assim ensina a teologia tradicional. Por quê? Porque a graça santificante fala da salvação. O ressuscitar o morto não fala de salvação. Embora seja uma coisa tremenda aos olhos humanos, né? Aqui é citando um teólogo alemão, século XVIII também. Os carismatas, né, os carismas, tiveram um papel central no tempo apostólico, a fim de possibilitar o crescimento da igreja, mas foram tornando-se cada vez mais raros nos séculos seguintes. Eles são, em número, 9. Conforme a divisão de Santo Tomás. Santo Tomás são 9 dons, aqui extraído de São Paulo, né? São Paulo que ensina isso. E São Tomás dividiu eles em 3 grupos. O primeiro grupo de dons carismáticos são os dons de persuasão. O dom de fé, o dom de sabedoria e o dom de conhecimento. Atualmente há correntes que dizem palavra de fé, palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Mas é a mesma coisa. O segundo grupo de dons, os dons de transmissão. A saber, o dom de línguas e o dom de interpretação. Que alguns traduzem como interpretação de línguas, mas não é esse o nome do dom. O nome do dom é interpretação de palavras, né? É interpretatio sermonorum, ou seja, traduzindo da forma mais grosseira, é a interpretação de sermões, é a interpretação de palavras, né? De falas, não apenas de línguas diferentes, né? E o terceiro grupo de dons carismáticos são os dons de confirmação. São 4. O dom de cura, o dom de milagres, ou operatio virtutum,
o dom de profecia e o dom de discernimento dos espíritos. Então, vejam, São Tomás divide os 9 dons, gracia, gratis, data, em 3 grupos. Persuasão, transmissão e confirmação. Acho que a explicação é semântica, né? Mas de persuasão é a capacidade da pessoa, uma capacidade superabundante que Deus dá para a pessoa conseguir persuadir, convencer o outro a respeito da fé. Transmissão é um meio, é a forma como a fé vai ser passada. Então a persuasão acontece mais na inteligência de quem fala. A transmissão é mais no meio que a coisa vai ser falada. E os dons de confirmação, eles servem mais para confirmar o que foi dito, para dar uma segurança no que foi dito. Por isso que os dons, às vezes, trabalham juntos. Então, por exemplo, o dom de sabedoria costuma trabalhar... Perdão, o dom de fé costuma estar junto com o dom de milagres. Certo? Uma coisa comum quando se fala da teologia tradicional. Os 5 primeiros, né, ou seja, os dons de persuasão e os dons de transmissão, são dons permanentes. Aqui quem ensina isso é São Roberto Bellarmino. Então, os dons de persuasão e os dons de transmissão são permanentes. Na prática, como se dá? Deus infunde aquele conhecimento na inteligência da pessoa e ele não sai mais. Então, vamos pegar, por exemplo, o dom de línguas, tal como tradicionalmente concebido. Deixa eu lembrar aqui de alguém mais que teve. Se fala de Santo Antônio de Pádua saber falar grego sem nunca ter estudado. Tem essa história, né? Ou que ele morreu nas Índias, né? Mas ó, ele aprendeu. Deus infundiu o dom. Ele nunca mais esqueceu a língua. E ele não sabia falar como nós aprendendo o idioma, né? Daquele jeito. Já vou lhe dar a palavra. Ele não sabia falar dessa forma. Ele aprendeu o idioma. E não só o idioma, mas os seus regionalismos. Ele falava fluentemente. E ele era capaz de formular, pensar no idioma como a gente costuma falar. Certo? É um dom permanente. Os dons transitórios, por sua vez, eles acontecem pontualmente. Então, uma cura é pontual, um milagre é pontual. Embora nós tenhamos santos que tenham recebido esses dons à torto, né? Os taumaturgos recebiam ações de um dom de cura com muita frequência. Mas os santos taumaturgos, que realizavam muitos milagres de cura, né? Nós temos muitos grandes nomes, né? Na história da igreja. Mas são transitórios, assim, não é que a pessoa vai curar sempre. É que Deus pode usá-la sempre que quiser, né? Mas não é um poder dela, é um poder de Deus, que ela é um instrumento. Antecipando, né? Nós iremos chegar lá, mas tá todo mundo ansioso pro dom de línguas. Há 2 tipos. O que eu falo na minha língua e os outros me compreendem na língua deles, esse é transitório. Esse é sobrenatural, digamos assim, pontualmente falando. E há o que é mais comum, esse é super raro. Os teólogos disputam, parece, para o consenso deles, ao menos do que ensina o padre Alman, que esse só aconteceu em Pentecostes. É assim, você fala na sua língua, os outros te entendem, na língua deles. Esse é um tipo. O segundo tipo é o mais comum, embora raríssimo também, mas é mais comum, você sabe falar a língua sem nunca ter estudado. São os 2 tipos de dons de línguas que existem. E só esses 2. Mas enfim, a gente vai chegar lá. O segundo é instantâneo. O primeiro me parece também, né? Mas eu não vi nada a respeito. Bom, é que eu não vou saber do detalhe específico, né? O que eu sei dizer é que esses dons se dão de uma maneira sobrenatural, ou seja, não era possível acontecer de uma forma humana. É possível que uma pessoa seja brilhante a ponto de aprender uma língua em 2, 3 dias? Talvez, mas eu acho muito improvável. Talvez aprender algumas falas, né? Mas conhecer uma língua com forma fluente tem que ser uma graça extraordinária. Agora é certo que assim, eu tô estudando inglês, tô recebendo o dom de línguas de falar inglês. Não é assim. Todos os dons sobrenaturais, todos os dons carismáticos, eles são coisas que superam em muito a capacidade humana. E isso que é a coisa mais importante da gente compreender. Nada do que a gente fizer vai alcançar o poder de um dom carismático, porque o poder de um dom carismático é a ação direta de Deus. Vamos chegar lá, vamos continuar aqui. Santo Agostinho comenta sobre isso, porque havia muitas correntes na época dele, sobretudo os maniqueus, e o que sobrou dos montanistas, né, que atacavam justamente a perda desses dons carismáticos. Diziam que a igreja estava perdendo os dons carismáticos e culpavam
como é que se diz hoje em dia? A institucionalização da igreja, né? Ao que Santo Agostinho respondeu, falou, quem em nossos dias espera que aqueles a quem são impostas as mãos para que recebam o Espírito Santo devem, portanto, falar em línguas? Saiba que esses sinais foram necessários para aquele tempo, pois eles foram dados com o significado de que o Espírito Santo seria derramado sobre os homens de todas as línguas, para demonstrar que o Evangelho seria proclamado em todas as línguas existentes na terra. Portanto, o que aconteceu, aconteceu com esse significado e passou. Ou seja, não é uma coisa propriamente moderna se questionar a respeito desses dons. Eles chamam muito a atenção, né? É uma coisa assim, poxa, surpreendente. Parece um homem tendo o poder de falar a língua dos anjos. É uma coisa interessante, né? Então chama a atenção. Mas já na época de Santo Agostinho, a gente falando aqui do século V, se mostrava, quarto, né? Se mostrava que aqueles dons já não aconteciam mais. E por que não aconteciam mais? Porque eles não eram mais necessários. Eles não falam para o indivíduo, eles não falam para mim, eles falam para a igreja. A igreja não precisava mais, ela já estava difundida em todo mundo conhecido ao menos, né? Ela já estava difundida. Então ela não era mais necessário que houvesse. Deus podia certamente usar, mas não era mais necessário, né? Aqui, compreender uma coisa importante, sempre foi visto na igreja o dom de línguas como o oposto de Babel. Em Babel as línguas se confundiram e ninguém entendeu mais nada. No dom de línguas as línguas se unificam e todo mundo entende tudo. Agora você vai lá e você tá vendo lá o pastor falar, ó, Tchê Barai canta da glória. Alguém tá entendendo alguma coisa? Me desculpa. Mas vejam, é uma coisa ridícula. E aí você calcula, uma pessoa de inteligência, um estudioso vendo isso, vai falar, é um bando de loucos. E São Paulo disse isso também. Quem lê o capítulo 14, salvo engano, de 1 Coríntios, vai ver que ele fala exatamente isso. Olha, se chegarem e verem todo mundo falando, vão pensar que o quê? Que vocês são loucos. Ele diz isso, né? E aqui ele tá falando... Pois é, isso aqui é engraçado. Em Coríntios, São Paulo tá dando peia atrás de peia. E o pessoal acha que não é, vamos ser iguais. Ué, ele tá falando, não sejam assim, né? Mas enfim, vamos continuar aqui. O que passou, passou, né? Teve um objetivo. Assim como teve, por exemplo, vamos pensar nos milagres dos santos romanos. Cortavam a cabeça do santo, ele carregava a cabeça dele e ia para casa. A cabeça cantando. A gente tem duas opções. Falar, não, isso é mentira. Ou falar, o que aconteceu? Falei, claro, uma coisa dessa converteria. Você pega aqui, sei lá, Santa Agnes. Foram matar ela, não me lembro se foi ela ou se foi Santa Bárbara. Para atacar a pureza dela, desnudaram ela, cresceu o cabelo, cobriu o corpo todo. Jogavam o santo na fogueira, ele não queimava. Mandava virar. Esse aqui sofreu, né? Mas havia santos que caíam na fogueira e não se queimavam. Então assim, por que isso não acontece mais? Alguém tá vendo algum milagre desse acontecendo? Que milagre que tem nessas igrejas? É parar uma dor de cabeça. O paracetamol faz também esse milagre. Então assim, vejam, é uma coisa, não quero ser irônico, tá? Não me entenda, não estou querendo debochar. Mas é que assim, são coisas muito grandes que hoje a gente está usando as mesmas palavras para coisas muito pequenas. Eu tinha uma mágoa de um colega. Eu recebi uma cura por uma pessoa que tem o dom de cura. Eu tive uma cura interior. Eu não tenho mais a mágoa. Que milagre é esse? Bom, esses dons são gratuitamente dados, né? Então, há 5 proposições importantes a respeito dos dons carismáticos. A primeira é que eles não fazem parte do organismo sobrenatural da vida cristã. Ou seja, eles não são previstos. Eles são uma coisa a mais. Diferente da graça santificante. E não podem ser classificados como graça atual. É isso que ensina Padre Alman. E é isso que, digamos, é o consenso teológico pré-pentecostalismo. Antes do movimento surgir como é hoje, é isso que todo mundo cria. Nós temos algumas heresias ao longo da história que fizeram diferente, mas elas eram claramente conhecidas como heresia. A heresia hoje está reconhecida como oficial, né? Então,
é muito mais seguro, a gente me parece, esse foi minha linha de abordagem, é muito mais seguro eu pegar o que eles pensam, antes de existir Rua Azusa, antes de existir Charles Parham, antes de existir Assembleia de Deus, o que eles pensavam sobre isso, né? Mesmo os protestantes, né? É isso. Bom, então primeira definição, característica dos dons gratis data é que eles não fazem parte do organismo sobrenatural, ou seja, eles não são previstos, eles não são necessários, eles não são algo esperado para qualquer pessoa. Segunda, é que eles são como que epifenômenos da graça. O epifenômeno é algo que é resultado da ação, mas não muda nada. Certo? É um produto acidental. Então, os dons carismáticos são como que epifenômenos da graça, ou seja, não são sinais de justificação. Você tê-los ou não tê-los não quer dizer que você está salvo, que você está em estado de graça, que você é amigo de Deus ou que você mereceu. E eles também podem ser dados a pessoas em qualquer estado. Há um caso famosíssimo. Cornélio falou em línguas antes de ser batizado. Né? Imediatamente antes, mas foi antes. São Pedro decidiu batizá-lo após ver que ele estava falando em línguas. Não só ele, todo mundo que estava junto com ele. Tudo pagão. Então, uma pessoa que está em estado de pecado mortal pode receber por algum bem que Deus queira dar para a igreja. Né? Embora tudo isso sejam coisas extremamente extraordinárias. Desculpem a cacofonia, né? Mas não é uma coisa comum. Não é algo que se dá livremente. Assim, em todo lugar a gente vai achar. Não é verdade. Terceira definição aqui do Padre Alman. Os dons carismáticos não são objetos de mérito. Ou seja, não importa quem é você para recebê-lo. Nem podem ser obtidos através de obras. Através da abertura, não se deixa abrir pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai te dar o dom. Não existe isso. A consideração dos dons é Deus dá a quem quer para um objetivo comum. Vejam só, então os dons preternaturais não são objetos de mérito, eles não podem ser obtidos através da oração, através da abertura, eles não podem ser passados para outra pessoa, e isso é uma coisa fundamental, porque na gênese do movimento pentecostal, o dom foi passado de uma pessoa para outra, a modo de efusão por imposição de mãos, certo? O que é uma coisa completamente descabida, não se passa, não é assim, tipo, pega. Mas nós vamos chegar já lá na ideia, é que há uma figura mestra aqui na questão dos dons carismáticos, chamada Edward Irving, que foi o grande formulador dessa ideia de que os dons são a exposição de que você está na graça. Curiosamente, ele não tinha os dons. E aí ele caiu em descrédito, mas pouco depois veio o Charles Parham. Tem uma igreja dele lá do lado do shopping, do Amazonas Shopping. É aquela, vocês certamente já passaram lá, que tem uma nuvem. Aí você olha para onde falar, rosto de Cristo na nuvem. Você olha assim e fala, eu não estou vendo. Já viram? Sabem qual é? Porque tá apagado. É porque não olha nos olhos de quem quer ver, como diz. Entendi, mas eu não. E aí do lado tem os sete anjos do Apocalipse, que é eis que vos envia o profeta Elias, que é o Parham. Tem a foto, Toda essa dinâmica atual de pentecostalismo veio desses homens. Porque o Charles Parham foi o líder da igreja no qual surgiu a primeira que falou em línguas, foi uma mulher. E essa primeira que falou em línguas, ela começou após uma imposição de mãos, por causa de Irving, que tinha dito que aconteceria assim, se impunham as mãos e começava a falar em línguas. E aí ela foi a primeira, e depois começaram a impor a mão nos outros, e todo mundo começou a fazer exatamente igual a essa mulher. Terceira característica dos dons é que eles não são objetos de mérito, como eu mencionei, mas são totalmente gratuitos e desenvencilhados da vontade humana. Não importa você querer ou não querer, você possui o dom. Não importa você pedir ou não, você possui o dom ou não possui, como é o caso, acho que de todos nós aqui, né? Quarto, os dons exigem em todas as instâncias ação direta e imediata de Deus, que eu tinha mencionado há pouco. E quinto, olha que interessante, seria temerário desejar ou pedir a Deus os dons carismáticos, uma vez que eles não servem à santificação nem à salvação, mas são destinados ao bem da igreja somente, e não ao do indivíduo. Essa formulação não é minha, é uma formulação do século XVIII, expressando o consenso católico a respeito dos dons carismáticos. Quando que a coisa começou a mudar? Quando que isso aqui deixou de ser o normal e passamos a até olhar e falar, não, que estranho, isso é estranho pra gente, né? Ouvir essa coisa pra nós é um pouco estranho. Porque nos parece que a gente deve pedir. Pode nos parecer que
a gente pode aprender a rezar em línguas ou dizer em línguas, a gente pode pedir um dom de cura, a gente pode pedir alguma coisa. E como disse um dos grandes nomes, não vou falar aqui para não ficar, enfim, né? Mas um dos maiores nomes da renovação carismática no Brasil disse: a principal coisa que o cristão tem que ter é a certeza da sua salvação, a convicção que ele já está salvo. Eu falei, peraí, como assim? Se eu não sei se eu sou amigo ou inimigo de Deus, se eu tô ou não no caminho certo, como é que eu vou ter essa certeza, né? Claro que a esperança é uma coisa muito boa. Talvez a formulação tenha sido imprecisa, né? Mas a certeza é uma coisa que nós só teremos após a nossa morte, após o nosso juízo. Pensando propriamente quando a coisa começou a mudar, aqui eu só vou recordar o que nós já estudamos, a quem estava na aula, quem não estava, a gente não vai poder ver tudo, porque senão a gente não sai daqui, né? Mas havia essa nova e sem precedentes efusão do Espírito Santo prevista para o nosso século, e não mais através da estrutura hierárquica, mas sim de pastores, de padres, de bispos, mas diretamente o Espírito Santo se infundiria nas almas. E o efeito dessa efusão seria o abrochar dos dons, o despertar dos dons. Qual que é a fonte histórica disso? De onde isso vem? De lugar nenhum. Nós não temos em nenhum lugar se evidenciando que isso aconteceria, ou se dizendo que isso poderia acontecer, ou uma expectativa de que houvesse uma nova época. Ao contrário, se nós formos olhar, ao menos dentro da Igreja Católica, o movimento pentecostal está muito vinculado à figura de uma beata, hoje santa, Helena Guerra, que trocou escritos com o Papa Leão XIII e conseguiu que ele escrevesse uma encíclica sobre o Espírito Santo. Ela ficou felicíssima com a encíclica. E olha o que diz o Papa nessa encíclica. Não é absolutamente admissível escogitar-se ou guardar uma segunda, mais ampla, aguardar, tá? Uma mais ampla e fecunda aparição ou revelação do Espírito Santo. A que atualmente se manifesta na igreja é perfeita. Mais do que isso, é deveras perfeita. E nela permanecerá incessantemente até que a igreja militante, após o percurso do seu período de lutas, seja transplantada para as alegrias da igreja triunfante no céu. Coisa linda, né? Veja, mas como que a gente sequestra essa encíclica para falar, não, ó, veio uma nova época, nós estamos numa nova era do Espírito Santo. Quando o próprio Papa, na encíclica, em resposta aos apelos da religiosa, que tem indícios incríveis de santidade, como é que o Papa fala que não é para esperar, não aguardem, é errado, porque essa visão de que se estava chegando numa nova era não é nova. Isso é uma coisa muito antiga. A ideia de que nós estamos chegando na época do Espírito Santo, a civilização do amor, a idade de João, né, que já tivemos a idade de Pedro, de Paulo, agora é João. Tivemos a idade do Pai, do Filho, agora é do Espírito Santo. Isso é uma coisa velha como a igreja, né, por conta das muitas heresias de fundo gnóstico que diziam isso, que a igreja iria evoluir, desenvolver-se para chegar a um ponto de não ter mais a estrutura. Não precisar mais de sacramentos, não precisar mais de mediadores, e direto, o Espírito Santo iria agir diretamente nas almas. Iria infundir os dons, as graças, e se ele faz isso, como é que eu sei? Se eu não tenho mais o sacramento, lembremos lá daquele primeiro slide, se eu não tenho como saber, fez necessário alguma forma de saber, e essa forma de saber foram os dons. Escolhidas, como eu disse, desde Montano. Montanismo é uma heresia do século III. E se dizia dele, né, quando Eusébio vai escrever dele, que ele falava de uma forma com balbucios ininteligíveis, de modo que ninguém compreendia o que ele estava falando. E isso era uma forma contrária à tradição da igreja. Estamos falando de tradição da igreja no século III. Né? Nós hoje estamos no século 2025, como dizem algumas pessoas, né? E nós sabemos, não é uma coisa misteriosa, a gente sabe como eram concebidas essas coisas antes, né? E como são vistas hoje. Bom, como eu mencionei, a origem é essa heresia chamada entusiasmo. Entusiasmo é a ideia de que nós temos um contato direto com Deus, né? O autor da nossa salvação está presente diretamente em nós. Esse contato ele não vai se dar por sinais objetivos, exteriores, mas por sinais, e nem pela virtude da esperança,
mas de um modo subjetivo, e ele vai se expressar através dos dons carismáticos. Essa é a ideia do entusiasmo. E aí nós vamos ver várias correntes de entusiastas sem um nexo histórico entre elas, ou seja, não é que houve uma continuidade. Surgiu uma aqui, acabou. Surgiu outra ali, acabou. Por quê? É uma leitura livre da Escritura com a realização de um anseio humano. Todo mundo quer se sentir especial. Todo mundo. Isso é normal, né? Nesse contexto de entusiasmo, a graça, ela não aperfeiçoaria a natureza, mas substituiria a natureza. Porque vejam, um dom carismático, Deus age direto, né? Na graça atual, Deus usa a minha colaboração para poder fazer a coisa. Deus dá graça, mas se eu não correspondo, a coisa não se faz. No dom carismático, não. Deus faz sozinho, praticamente. Eu sou um mero instrumento. Então acaba que toda ação minha acaba sendo uma ação divina. Vocês entendem, digamos, a complexidade da coisa? Nós estamos entrando num contexto no qual eu tenho poder sobre Deus. Não por amor, que às vezes a gente pode dizer isso, né? Que Nossa Senhora teve um poder sobre Deus por amor. Não que ela tinha de fato um poder, mas a gente pode dizer isso de uma forma analógica, né? Análoga. Mas ela não mandava em Deus, ela não falava e Deus obedecia da forma como hoje há pessoas que querem tratar Deus, né? Como um servo. Então, se a gente vai encontrar aqui, olhar, percorrer a história, a gente vai ver o montanismo, a gente vai ver os bermeguidas, a gente vai ver os espiritualistas, os russitas, os seekers, os quakers, os quietistas, os pietistas, os luteritas, e aí a gente vai culminar nos pentecostais, né? Que é, digamos, a síntese de todas as heresias do entusiasmo. São Paulo fala em 1 Coríntios, né? Desejo que todos vós tenhais o dom de línguas. Atenção, desejo que todos vós tenhais o dom de línguas, porém, muito mais que tenhais o dom da profecia. Ela fala, tá vendo? Todo mundo tem que ter o dom de línguas. Mas muito mais tem que ter o da profecia. Então, eu sou profeta. De fato, é maior quem profetiza que o que fala em diversas línguas, a não ser que também as interprete, a fim de que a igreja receba edificação. Assim, pois, irmãos, se eu for ter convosco falando em diversas línguas, de que vos aproveitarei? Se não vos falar com a revelação, com a ciência, com a profecia, com a doutrina, de que servirá? Do mesmo modo, as coisas inanimadas que dão som, como a flauta ou a cítara, se não derem sons distintos e claros, como se distinguirá? Ou se a trombeta der um som confuso, quem se preparar para a batalha? Assim também vós, se falando uma língua não proferirdes palavras claras, com um sentido claro, como se entenderá? Somente falareis ao vento. Está escrito no mesmo lugar que fala, pessoal, vamos fazer a meditação hoje aqui do desejo que todos vós tenhais o dom de língua. Continua lendo. Você vai chegar aqui. Há, com efeito, muitos gêneros de línguas neste mundo, e todas têm um sentido. Se eu, pois, não entender o que significam as palavras, serei bárbaro para aquele que quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Se, pois, toda a igreja se reunir em assembleia e todos falarem línguas diversas e entrarem, então, pessoas não iniciadas ou infiéis, não dirão que simplesmente estáis loucos? É São Paulo, não é uma coisa... Sabe, que a gente aqui, contrário ao Espírito Santo, estamos falando, né? Bom, então essa heresia do entusiasmo, né, ela tem essa, digamos, essa continuidade histórica, apesar de não haver uma doutrina única, ela tem essas demonstrações ao longo da história, e ela vai culminar nesse Parham, que na década de 20, na verdade o reavivamento da Rua Susa é anterior, mas o Parham foi o primeiro grande nome porque através dele uma das beatas lá da igreja dele começou a falar em línguas, e aquela ideia de Irving, de que era o dom de línguas, que era indício de salvação, se difundiu e falou, agora dá. E essa moça começou a impor as mãos e todo mundo começou a falar em línguas, exatamente como ela. Irving, naturalmente, ele era anticatólico, né? Ele acreditava que a igreja tinha surrupiado os carismas, tinha aprisionado os carismas e tinha deixado apenas a parte institucional, ou seja, que a gente tinha secado o Espírito Santo, assim dizia ele. E ele pregava que para vencer esse padrão, digamos, satânico, e assim ele dizia, né, que a igreja tinha aprisionado o Espírito Santo, precisava-se de apenas um ato, que era o batismo no Espírito Santo. A formulação desse nome, inclusive, é dele, né?
E até após o batismo do Espírito Santo, no qual a pessoa receberia essa efusão, através da imposição de mãos de pessoas já iniciadas, receberiam-se os dons. Como eu comentei, Irving não tinha os dons. Eles rezaram a vida toda para ganhar os dons, mas não ganharam, né? E por isso ele caiu um pouco em descrédito, mas o Paulhan conseguiu. E aí quando ele conseguiu, através da discípula dele, né, Agnes Osman, falei o nome, quando essa moça começou a falar, a igreja dele se difundiu muito, e isso foi o grande elemento que levou a esse reavivamento da Rua Azusa, que é o início da Assembleia de Deus, e o início real do pentecostalismo, digamos assim, de um modo mais difundido. Por quê? Havia a ideia de falar línguas estranhas, de operar coisas estranhas, muito forte dentre os espiritualistas, que a gente poderia chamar de espíritas, né? É uma coisa muito forte entre eles ainda hoje, isso. Elocuções, falar uma coisa, prever o futuro, né? Ainda assim é uma coisa que é razoavelmente comum. Mas não na igreja, não entre os católicos, né? E os espíritas normalmente, não sei se vocês percebem, eles ainda hoje, eles são normalmente de uma camada social mais elevada, né? Mas o reavivamento da Rua Azusa foi para a camada pobre. Eram as pessoas pobres. Inclusive, na época, nós estávamos num contexto de racismo muito forte nos Estados Unidos, a igreja era feita por negros. Então, era uma coisa para a época tremenda, né? E foi um movimento popular muito intenso. E ali a coisa foi se expandindo até chegar em 67, no qual 3 católicos, muito mal aconselhados, participam de um evento, participam de um retiro promovido por essas pessoas. E lá, sem saber, aderem ao credo delas, aderem à forma como elas entendem a fé. Que a graça, ela não é aperfeiçoada, mas destruída a natureza, ela não é aperfeiçoada, mas destruída pela graça. Que Deus se comunica diretamente, não através da igreja. Que vai chegar uma nova época do Espírito Santo, no qual a ideia da igreja pneumática, a igreja do amor, a igreja do Espírito, vai triunfar sobre essa igreja papista. Era isso que eles pensavam. Não estou aqui falando, julgando o coração de ninguém. Não sei isso que os protestantes que o receberam pensavam. O que eles pensavam, eu não sei. Então, é de fato uma coisa bastante delicada, né? Porque nós estamos aqui diante de um explícito ato de apostasia, né? Se eu for lá, eu vou lá nos muçulmanos. Aí eu recito a charrada lá. E aí eu volto para cá tendo lá as experiências místicas que os sufis têm. Eles também falam em línguas, os sufis. O que foi o meu ato de ir lá recitar a charrada? Foi um ato de apostasia, não é? Eu fiz um ato público contra a minha fé. Objetivamente é isso. O que estava no coração a gente não sabe e não importa. Objetivamente é isso, né? Então é isso que é. Assim que nós temos esse surgimento de uma nova superstição. Já viram falar daquelas histórias? Não, você tem que pegar aqui, carregar essa imagem para poder ganhar uma graça. Você tem que jogar uma moeda nessa fonte para poder ter uma... É uma superstição. Nós estamos diante de uma outra superstição, uma superstição espiritual, no qual você tem que fazer isso aqui para ter aquilo. Você quer ter o dom, você repete essa palavra, repete essa expressão, ou reza nessa intenção. E aí aquela palavra, ainda que você não entenda nada, porque o natural da superstição é que ela é irracional, ela não faz sentido, ela não tem uma lógica. Vai te gerar um bem espiritual, né? De fato, esse é o cerne da dificuldade. O cerne é esse, né? É o entusiasmo, essa resposta, esse abandono aparente da presença do Espírito Santo, uma vez que não havia mais carismas, né? Então acabou que o que aconteceu? Deus nos abandonou? Não. O que aconteceu é que a igreja aprisionou o Espírito Santo, não deixa que se tenha contato. Nos escritos deles, aqui eu estou me referindo aos escritos de católicos, eles falam que a crisma perdeu o efeito. Que a crisma é um sacramento quase nulo, porque ela não tem o poder. E é por isso que, em paróquias, muitas vezes se promove um retiro carismático antes da crisma. Como se o batismo no Espírito Santo que realmente fosse infundir o Espírito Santo. Então, assim, vejam, não é que a pessoa faz isso intencionalmente. Uma quantidade enorme de católicos absolutamente bem intencionados estão nesses movimentos, né? Mas é importante a gente compreender a origem. A origem desse movimento, a origem desse conjunto de concepções é esta, né?
abraçar uma teologia protestante, não só porque eles faziam, mas porque a ideia teológica é a mesma. Como eu explico cada coisa é a mesma. A confirmação da presença de Deus não se dá por sinais objetivos, tais sejam os sacramentos, mas pela virtude da esperança, né? Perdão, ou pela virtude da esperança, mas por essa questão subjetiva. A evidência da justificação são os dons carismáticos. Ou seja, seria um fruto de mérito. Se eu estou em santidade, se eu estou em estado de graça, se eu não estou na carne, né? Eu tenho o dom. E eu posso pedir ou me abrir a ele e Deus vai conceder. Há uma guinada antropocêntrica aqui, como toda heresia. Não é mais a glória de Deus que importa, mas a minha própria salvação. Não é mais o bem comum, o dom carismático não serve mais para o bem da igreja, mas para evidenciar para mim mesmo e para os outros a minha salvação, né? O meu estado. Para nós pode parecer uma coisa estranha, mas aquelas senhoras que ficam rodando nas igrejas pentecostais, no fim das contas, elas estão demonstrando a ação do Espírito Santo nelas. Não é? Não é isso? Por que elas rodam? É por isso. É para mostrar a ação de Deus. No fim das contas, isso... Não estou julgando as pessoas, mas sim a coisa. Isso é ou não é um ato de... Meu Deus, qual é a palavra? Não sei a soberba a palavra que eu estou buscando, mas o contrário de desespero. Presunção. Não é? E aqui há uma guinada antropocêntrica muito voltada, obrigado a quem disse presunção, uma guinada antropocêntrica nos sentimentos, porque elas, em geral, essas manifestações são acompanhadas por uma música intensa, por um ambiente preparado para despertar emoções que a gente vai ver quase do mesmo jeito em todas as demonstrações dessa prática mais supersticiosa, mística, pseudomística, em outras religiões também. De novo, pessoal, não tenho intenção de julgar pessoas, tá? Não é isso, não é esse o propósito, não é fazer chacota, mas é que nós consideremos qual que é a razoabilidade de o Teikaraitchova não ser a ação de Deus, mas o Chandra Labaria ser. Qual que é a razoabilidade de se uma coisa veio da outra? É essa a consideração que eu gostaria de trazer. Não, como é que eu sei que uma coisa é e a outra não? Se elas são iguais e vieram do mesmo lugar. Como é que uma é ação de Deus, a outra não? E aí eu queria comentar rapidamente sobre os 9 dons. E aí eu não vou fazer um slide para cada, mas sim trazê-los em linhas aqui dessa tabela, né? Porque nós temos, novamente, 3 tipos de dons. Persuasão, transmissão, confirmação. E há uma visão católica, que sempre foi defendida deste modo, e uma inversão, e aqui eu uso o texto do padre Hipperger. Há uma inversão diabólica e uma inversão humana. Em alguns há apenas uma inversão, mas na maioria há uma inversão diabólica e uma inversão humana. A inversão diabólica é quando o demônio usa a característica do dom para usá-lo a seu favor. E a humana é quando a gente, por razões psicológicas, emocionais, usa uma coisa parecida, emula, modula o dom, muitas vezes sem saber, sem perceber, sem querer fazer algo mal, mas para o nosso próprio bem. E acaba, de alguma forma, traindo a ideia inicial do dom, né? Ou seja, não é um dom verdadeiro, é uma coisa emulada, ainda que você não saiba, né? Então, o primeiro dom de persuasão é o dom da fé. A posição autêntica, eu vou começar com o erro, eu acho que é mais fácil. A posição, a inversão que é dado do dom, pode ser ou diabólica ou humana. A inversão humana é a que é postulada. Então aqui eu estou trazendo os escritos dos pentecostais, né? Então, em grande parte isso aqui é o que eles dizem, né? No caso da humana, o que é o dom da fé desse ponto de vista pentecostal? É uma certa confusão com a virtude teologal da fé. Uma fé muito firme, ou uma esperança muito firme que Deus vai agir. Normalmente ela está associada a milagres. O que é de fato o dom? É uma fé fortíssima, que supera em todos os níveis uma fé forte que a gente pode imaginar. É a fé que leva a um martírio. É a fé que te leva a, sem nada, sem poder ter nada, sem ser nada, entregar tua vida por Cristo. É uma coisa hiper rara, porque nós estamos falando de algo muito além da capacidade humana.
Vejam, nós estamos falando de uma fé virtualmente comparável à fé de Nossa Senhora. Vamos colocar nesse termo para a gente entender. Porque é uma coisa que supera muito a capacidade humana. Nossa Senhora tinha as virtudes em grau máximo, né? Então nós estamos falando de uma coisa muito parecida ali com a dela. Não é uma coisa comum, entende? Você ter muita fé não quer dizer que você tem esse dom. E além dessa fé forte que é capaz de mover montanhas, há uma clareza muito aguda das verdades eternas. Ou seja, a pessoa que recebe um dom carismático da fé, ela consegue entender com uma profundidade supereminente as verdades da fé e transmiti-la. Ou seja, como isso é uma coisa para o bem da igreja, não é para a pessoa ter uma fé profunda apenas, é mais que ela possa transmitir de um modo que seja quase irresistível o discurso dela a respeito da religião, levando assim as pessoas à conversão. Perdão, a inversão diabólica, no caso do dom da fé, é uma firmeza e clareza que imitam o dom, ou seja, a pessoa ela tem uma fé assim incrivelmente forte, incrivelmente inabalado, mas a clareza dessa fé ela é aparente apenas, é uma confusão, e isso leva a semear essa mesma confusão entre os fiéis, né? O dom de sabedoria é uma capacidade de compreender e explicar os arcanos da inteligência de Deus, ou seja, os segredos de Deus, que é uma característica dos anjos, né? Isto é, os mais profundos mistérios da fé, de uma maneira a ser compreendida e aderida irresistivelmente. Por exemplo, os apóstolos possuíam isso. Eles tinham uma capacidade de pregar e as pessoas entenderem os mistérios mais profundos sem uma dificuldade que nós temos, por exemplo. Se a gente fosse começar a tratar aqui sobre o dogma da Santíssima Trindade, vamos falar das processões divinas, a gente fica tudo confuso. Mas uma pessoa que recebe, mesmo um grande teólogo, vai ficar confuso em algumas coisas. Santo Agostinho se viu confuso diante do dogma da Santíssima Trindade. Mas uma pessoa que recebeu essa graça, gratis data, né, da sabedoria, ela consegue entender de uma maneira inefável esse mistério de Deus. E consegue transmiti-lo, claro que não na proporção de que compreendeu, mas de uma forma que se torne muito forte a sua fala a respeito desses mistérios, né? E aí há duas inversões, uma diabólica e uma humana. A inversão diabólica do dom carismático da sabedoria, ou da palavra de sabedoria, que a gente chama assim, é a capacidade exímia de explicar os mistérios de Deus, mas de uma forma contrária à fé da igreja. Certo? Ou seja, a pessoa ela tem a capacidade, ela consegue mover a conversão, mas através de uma falsidade. E vejam como tanto esse quanto o anterior e o próximo também, eles são muito difíceis de perceber. Como é que você vai saber que ali é uma ação do demônio e não de um dom, e não de Deus? Muito difícil. Por isso que é uma coisa perigosa, né? A inversão humana, que é defendida hoje pelos pentecostais, é que o dom de sabedoria vai mostrar para a pessoa que recebe o dom um diagnóstico, a raiz do problema. Então a pessoa vai ver lá, você está com algum sofrimento, você está com alguma coisa difícil na vida, esse dom vai te habilitar a entender o que é. E é por isso que é tão comum dentro desses movimentos a pessoa começar a contar a tua vida, né, e falar dos teus traumas e das coisas que você fez, sejam verdades ou não, mas na hora da emoção você adere. E assim, se você... Quer dizer, você tem um diagnóstico, né? Isso que é a sabedoria. É um segredo. Quando a gente fala de segredo, sabedoria é segredo, né? Aqui, um pouco essa ideia. Em vez dos segredos de Deus sobre ele mesmo, sobre o céu, sobre a eternidade, são segredos sobre as pessoas, né? O padre Ripperger comenta que boa parte desses casos é inspiração demoníaca. Saber o que o outro passou, né? Quando, nossa, ele falou tudo de mim. Os espíritas fazem isso também, as cartomantes também fazem isso, né? Como distinguir o que é de Deus e o que não é? Essa aqui é a dificuldade, né? O dom de conhecimento é uma defesa e fortificação da fé dos outros. Esse aqui que é muito relacionado ao martírio, né? É voltado à conversão. Vejam que os três eles se complementam, parece, né? Parece que está falando a mesma coisa, mas não é, que cada um se dirige a alguma coisa em específico.
A fé se dirige a esse primeiro contato, né? A sabedoria aos mistérios mais profundos de Deus. E o conhecimento é saber os meios para a conversão. A inversão diabólica é um conhecimento verdadeiro, mas formulado de modo a perder as pessoas. Ou seja, é uma heresia. Você pega uma verdade e distorce ela um pouco para acentuar uma parte, e aquilo leva a pessoa ao erro, porque você está tirando a visão ampla e focando numa parte. Isso que é propriamente heresia. As heresias não são erros completos. Elas têm algum ponto de verdade que foi exagerada ou acentuada de uma maneira inadequada, ou para mais ou para menos, e aí se gera o erro, né? E a inversão humana, né, o erro humano em cima desse dom é identificar a causa. Ah, não, perdão, eu me confundi. Esse aqui que é a causa raiz. O lado de cima é como agir em qualquer problema. Tá bom? Então é um dom de conhecimento, dom de sabedoria, que fala a respeito das coisas que você fez errado na sua vida. E aí os dons de transmissão, né, que são dois, o dom de línguas e o dom de interpretação. Eu vou deixar os dois aí na tela, porque esse aqui eu acho que é a parte mais longa, né? O dom de línguas, ele é propriamente concebido como pregar em uma língua estrangeira, não conhecida. Ponto. Não existe na tradição da igreja outra possibilidade. Outra coisa. Existe, a ser sincero, existe uma que é postulada em Santo Anselmo, Santo Tomás vai citar, que é falar em discursos muito elevados, certo? Então a pessoa ela fala na linguagem normal, ela está falando no idioma que é compreensível, mas ela fala de uma maneira misteriosa, com uso de palavras muito rebuscadas, e daqui a necessidade de alguém que interprete. Mas essa não é a posição comum. A posição comum a respeito do dom de línguas é falar em língua estrangeira, não previamente conhecida. E aí, como eu comentei lá no começo, né, tem as duas formas, ou você fala na sua língua e os outros entendem na deles, ou você fala na língua deles conhecendo, entendendo a língua, né? Não existe você falar na língua sem saber o que você está falando. Tá claro? Isso é um sinal de inversão demoníaca. Você falar na língua sem saber o que você está falando, né? São Paulo vai falar, ó, o dom de língua serve para os não crentes, ou seja, é para a conversão, é para a difusão da fé. Na inversão humana do dom de línguas, ou seja, na visão pentecostal, primeiramente há uma distinção que eles fazem entre falar em línguas e rezar em línguas. São coisas distintas, né? O falar em línguas, eles compreendem que existe essa realidade de falar em um idioma estrangeiro, e eles deram um nome para isso, xenoglacia, que é um termo cunhado no século XX. Então, assim, não é que tem história na igreja, é uma coisa nova, né? E, inclusive, vem da fenomenologia. Então, falar num idioma, claro, a construção da palavra é uma construção de uso grego, né? Então, dá para entender o que quer dizer, né? Mas o termo ser aplicado, falar, não, ó, dom de línguas pode ser glossolalia e xenoglacia. Isso nunca se viu dessa forma, né? Isso é uma postulação moderna. Então, o falar em línguas é essa questão estrangeira, a xenoglacia, e o orar em línguas são os gemidos inefáveis, né? O Espírito Santo falar em você, vindo na fraqueza humana, que não consegue rezar, nós temos dificuldade de formular as nossas orações, né? A intimidade com Deus não é uma coisa tão fácil de se obter, então a gente acaba às vezes sem saber o que falar. E aí vem o Espírito Santo e fala por nós nessa língua dos anjos, né? Que seria a glossolalia. Essa é a postulação pentecostal da coisa, né? Mas vocês vejam, não tem traço na tradição e não parece conveniente, porque se os dons carismáticos eles são para edificação alheia, o que isso tem a ver com a minha oração particular? Segundo, se Deus nos fez seres inteligentes e os dons vêm para aperfeiçoar a nossa natureza, qual sentido tem de nós estarmos num discurso incompreensível? Terceiro, em que difere a glossolalia, tal como postulada dos pentecostais, das outras manifestações de balbucios em religiões? Porque você vai achar isso no candomblé, você vai achar isso no islamismo, você vai achar isso nas matrizes de religiões orientais, sobretudo nos mantras, é uma coisa muito, muito parecida. Qual que é a diferença? Por que Deus colocaria confusão? Por que Deus daria um dom que semeia a confusão, de ninguém entender o que está se falando, né? E por que é necessário haver uma atmosfera emocional ao redor? Por que precisa de música? Por que precisa de acordes? Por que precisa de um ambiente? Por que leva ao choro? Por que é uma experiência tão emocionada se São João da Cruz nos disse
que a melhor coisa que a gente faz é se afastar. Aqui que está o ponto de discordância, né? De fato, essa distinção entre falar e orar resolve algumas dificuldades, porque acho que ninguém pensa que em Pentecostes eles oraram em línguas, eles estavam falando e os outros estavam entendendo na sua, então é claramente uma coisa. Mas aí vai ter alguns momentos em que, buscando ali alguma passagem descontextualizada de São Paulo, parece que está falando de uma oração. Por exemplo, essa dos gemidos inefáveis. Mas assim, eu poderia falar que os gemidos inefáveis fosse rezar em latim. E se eu tivesse essa certeza, eu poderia dizer isso aos outros. Alguém acreditaria em mim, mesmo eu não tendo nenhuma evidência histórica, teológica, de que fosse isso, né? Se a coisa é inefável, ela não é dita, né? E a coisa dos anjos, anjos não possuem língua. Eu sei que é uma coisa óbvia, mas é importante ser dito. Anjos se comunicam por intelecto, direto, e não por língua. Então não existe uma língua angélica. Porque a nossa língua, ela é um dispositivo que faz, né, que amplifica a vibração das nossas cordas vocais. Ela tem um intuito físico. O anjo não se comunica por via física. Então, é uma coisa completamente descabida falar a língua dos anjos. Língua angélica, língua... E aí, claro, vai se ter as explicações, não é a língua que Deus falava com Adão. Não é fácil eu dizer, né? Porque, dizer, nós estamos falando a língua dos anjos, mas anjo não tem língua. Anjo não tem idioma. Irving. O nome, digamos, o nome padrão, acho que a formulação língua dos anjos talvez seja mais recente. Mas a ideia de que a gente podia falar nesse idioma, na verdade não é um idioma, né? É uma repetição, são conjuntos de repetições fonéticas. São sílabas fonéticas repetidas. Tanto que é sempre uma coisa igual. Você consegue pegar, em alguns casos, períodos, né? Então se repete. Eu não vou fazer porque vocês não merecem isso, vocês merecem coisas melhores na vida de vocês. Mas se a gente fosse imitar, a gente conseguiria pegar. É uma coisa que se repete, né? Que língua funciona dessa forma? E aí é interessante, há alguns fenômenos que foram estudados. Havia um em particular, aqui quem vai comentar já não é o padre Hipperger. É o padre autor da Crise na Igreja. O padre Matias Galdron. Matias Galdron, obrigado, Matheus. Que foi feito um estudo diante de alguns... eu não vou falar francês, eu não falo nem português direito. Foi feito um estudo em cima de uma espécie de decodificação fonética de algumas pessoas que apresentavam esse padrão repetitivo. E se identificou que, de fato, havia caráter fonológico na língua, era uma língua, mas era uma língua antiga, e na tradução estavam se dizendo blasfêmias. A pessoa achava que estava rezando, ela estava falando blasfêmias contra Deus. Isso o padre Galdron explica, né, no livro dele. Mas assim, se você não sabe o que você está falando, como é que você vai falar? Com qual convicção você tem que aquilo é de Deus? Não dá, vocês entendem? A mesma falta de certeza que a gente tem, se a gente está salvo ou não, a gente tem que ter nação de Deus em nós. Porque o homem, o nosso corpo, nossos sentidos podem nos enganar. É ou não é? A gente está com uma febre. Tá quente que só, mas a gente está com frio. Um sentido físico está nos enganando. Muito mais os sentidos internos que são mais rebuscados, né? Então, essa é a visão prudencial da igreja a respeito do dom de línguas. Não é a visão do Nilson. É que eu estou pegando dos textos anteriores a esse frenesi, né? Carismático, pentecostal. A interpretação, ela, digamos, é um complemento. E ela servia para dois fins. Para interpretar a língua, quando nós estávamos em uma assembleia no qual não se era possível conhecer aquele idioma. Porque o dom de línguas não é você sabe todos os idiomas, é você aprende outro. Tá claro? Então você manda uma pessoa que aprendeu francês para um lugar que se fala italiano. Não tem o que fazer, né? E aí o italiano não sabe francês, mas o que tem o dom vai conseguir interpretar. Entenderam? Essa é a primeira característica. A segunda, ela é vinculada com aquela que eu mencionei, que Santo Tomás menciona, de discursos elevados. Ele torna simples a linguagem de uma coisa elevada, né? Já na visão atual, trazer palavras conhecidas, o que se fala em línguas, ou seja, se está fazendo aquelas palavras, mas alguém traduz aquilo
como uma unção, digamos assim. Não é que há uma correspondência entre, um verbete fonológico e uma palavra traduzida, mas é uma coisa como se fosse explicar o que está sendo dito, né? O padre Hipperger coloca esse quadrozinho pra gente. Para a gente saber como julgar um dom de línguas. Então tem a forma autêntica, a forma diabólica e a forma humana. Na forma autêntica, a língua é coerente, ou seja, a língua existe. E quem está falando conhece a língua. Independente de ser o primeiro, o tipo 1 ou o tipo 2, né? Independente de eu estar falando na minha língua e os outros entendendo na deles, ou eu estar falando na língua deles sem ter estudado antes. Eu sei o que eu estou falando. Então, é assim que a gente distingue o dom de línguas autêntico. Quem fala, fala de modo coerente. É uma língua, não é um conjunto fonológico de sons. E quem fala, sabe o que está falando. Então ele conhece a língua e conhece a forma, o que ele está dizendo, no caso, né? A forma diabólica, a língua é coerente, no caso desse que foi traduzido aí, eram blasfêmias, mas a pessoa não sabe o que ela está falando, ela não conhece. E no caso humano, a língua é incoerente, ou seja, não tem um sentido, e a pessoa não conhece o que ela está falando, ou seja, ela nem sabe o que está falando e nem sabe como está falando. Embora muitas pessoas façam isso na maior boa vontade. Mas essa é a distinção que o padre Hipperger faz, baseado em Alma, ou seja, um texto anterior ao pentecostalismo, que nos dá a compreender bem esse fenômeno, né? Porque esse fenômeno foi sim condenado. Certo? Hoje ele é um dos maiores, é verdade, mas ele foi sim condenado no começo. Acontece que, como muitas coisas, foi crescendo tanto que se tornou muito difícil. Imagina que o Papa vai e proíbe. O que vai acontecer? Tem mais de 1 milhão de fiéis ligados a esse movimento dentro da igreja. O que vai acontecer? Vão todos aderir? Fala, não, realmente, estávamos errados, vamos voltar. Ou nada. Tinha uma aparição num município aqui perto, foi proibido e teve gente que ficou contra o bispo. Um punhado de pessoas. Imagina uma coisa tão grande, né? É a mesma coisa. Comunhão na mão. Foi proibida por 1980 anos. Brincadeira, um pouco menos, né? E aí foi se insistindo, né? Houve insistência para se ter a comunhão na mão. E a igreja proibindo. Paulo VI proibiu, João Paulo II proibiu. Mas a coisa ficou tão difundida que em determinado momento eles se permitiram. Não porque era bom, mas porque não tinha mais o que fazer. Tá claro? E isso não é uma coisa inédita. O Silon, que é um movimento que lembra um pouco, ao menos a mim, Paulo, você pode me corrigir se você discorda, me lembra um pouco a teologia da libertação. Ele foi aprovado pela igreja. E por 16 anos ele ficou aprovado. Isso foi São Pio X que aprovou, hein? Depois foi condenado na Nota Charge Apostolique. Então, assim, é um movimento que foi aprovado por um santo papa. E estava errado. E não é o único, né? Não é a primeira vez que acontece. Havia um movimento de pessoas que, na verdade, vem desde o século IV, mais ou menos, e a última morreu faz menos de 200 anos. De mulheres piedosas que decidiam tomar o hábito sem ter feito votos, sem viver em vida religiosa, sem nada, só colocava o hábito. E começava a praticar alguns atos de... E aí demorou 200 anos para ser condenado a coisa. E foi condenado, né? Então, assim, não quer dizer que essa aprovação é dogmática. Quando há digamos, uma aprovação de um movimento ou de uma corrente teológica, aquilo é tornar a coisa em si infalível, né? Não é por aí. Tá claro, pessoal? Olha o que disse Bento XVI. De forma diferente do que aconteceu com a Torre de Babel, quando os homens que queriam construir com as suas mãos um caminho para o céu terminaram por destruir a sua própria capacidade de se compreenderem reciprocamente, o Pentecoste do Espírito, com o dom das línguas, mostra que a sua presença une e transforma a confusão em unidade. É o que a gente canta no Veni Sancte Spiritus. Qui per diversitate linguarum contarum, gentes in unitate fidei congregasti. Vinde Espírito Santo, no final fala assim, aquele que da multidão de línguas uniu todos na mesma fé. É lindo, né? Porque o objetivo da língua é unir na fé. A fé vem pelo ouvido. É esse o objetivo de línguas, né? E não
demonstrar, digamos, a presença ou algo nesse sentido. Mas eu acho que eu já falei bastante disso, né? O movimento que eu estava mencionando, estava procurando aqui minha anotação, são os beguinos. As beguinas, no caso, né? Talvez valha a pena procurar depois para entender, né? A última morreu faz poucos anos. E foi uma coisa que foi aprovada, ficou 200 anos aprovada e era uma coisa errada. Com doutrina errada. Então, desses dons, né? Os dons de curas, de milagres, o dom de profecia, do discernimento dos espíritos. O dom de curas é propriamente realizar curas físicas. Uma coisa que é um dom um pouco mais comum, né? Muitos santos tiveram, pontualmente. O dom de milagres é o poder de realizar milagres que são relacionados a... Eu diria que estão fora do caráter apenas interno, ou seja, ressuscitar um morto, curar uma doença terminal, esse tipo de milagres, né? São coisas que não são o que nós chamamos, deixa eu a palavra, de prodígio. Os demônios são capazes de fazer prodígio, são coisas que parecem milagrosas, eles usam a natureza de uma maneira engenhosa, né, e conseguem alguma coisa. O milagre ele é uma coisa duradoura e impossível de ser feita por vias naturais. A profecia é a iluminação da inteligência para que se conheça uma verdade inteligível, ou seja, fala a inteligência, e tanto faz ser do passado, do presente ou do futuro, que é a presciência, né? Quando a pessoa vê algo do futuro. É um dom de profecia sendo usado ali. E por fim, o discernimento dos espíritos é o conhecimento das intenções do coração e a capacidade de entender se uma coisa vem ou não de Deus. Santo Inácio, por exemplo, ensina o discernimento dos espíritos enquanto prática, enquanto ato. O dom é outra coisa, o dom é uma certeza, enquanto nós temos meios de entender se a gente está ou não seguindo, né, recebendo um influxo divino, demoníaco ou humano. Já para o pentecostalismo, a inversão diabólica desses 4 dons, em geral, é uma coisa que traz a pessoa, conquista a pessoa para que ela seja convencida dos argumentos, em geral, contrários à fé da pessoa que pratica, certo? Então, a maior parte deles tem mais inversões humanas do que diabólicas, porque a diabólica é uma só, é usar o milagre para o mesmo objetivo que Deus usa, imitar Deus, né? Usar o milagre para convencer. Então, você vai lá, a pessoa fala que você tem que dar dinheiro para o pastor, e isso que vai te dar prosperidade. Usa o milagre, um prodígio, no caso. A diferença é essa, o milagre é duradouro, é realmente impossível ser feito por meios naturais, enquanto o prodígio é uma coisa engenhosa, ou do psicológico, ou do demônio, né? Então, usa para convencer que o argumento está certo. Mas, do ponto de vista humano, curas, fala de cura interior, em geral. Até tem uma cura exterior, tem essa ideia, né? Mas, em geral, a concepção moderna de dom de cura é a pessoa que é capaz de tocar o coração. O dom de milagres é a intervenção de Deus. Aqui, em geral, se entende a cura como interior e o milagre como uma coisa exterior, né? A profecia... Eu coloquei errado aqui. A profecia, ela tem a ideia de, normalmente, de falar o que vai acontecer ou de contar através de visualizações, de elocuções, o que Deus quer. Então, Deus está me falando a coisa tal. Isso, na cabeça deles, é o dom de profecia. E na cabeça dessas pessoas, o dom de profecia ele é permanente. Você recebeu na efusão do Espírito Santo e você tem ele para sempre. Então Deus fala com você direto. Gente, se Deus fala com você, para que você precisa de padre? Para nada. Para que precisa de missa? Deus fala direto. Ele está falando aqui, ó, no meu ouvido. Então, assim, claro, dentro da teologia católica, a gente entende que há outros motivos para ter a missa, mas um protestante fica plenamente satisfeito com isso. Fala, não, Deus, eu falo com Deus. Eu falei com ele, eu pedi perdão e ele me respondeu. Então eu não escrevi errado não, tá certo. Deus fala claramente de forma simples e pessoal com o homem para exortá-lo, edificá-lo, consolá-lo por meio de visualizações, vozes ou induções a serem confirmadas pelos demais. Então, eu falo em público uma profecia que eu recebi, alguém teve a mesma, confirma-se a coisa, realmente vem de Deus. Assim que eu sei que a coisa vem ou não de Deus, é quando os outros confirmam. E no caso do discernimento dos espíritos, é o que permite discernir ou examinar nos outros, na comunidade, o que é de Deus, o que é do maligno, o que é meu. Né? Então vejam, se a gente compara, praticamente não há semelhanças entre os dons.
como que a coisa se deu dessa forma, né? É a lenta invasão do erro através daquilo que é mais fácil da gente se entregar, que são os nossos sentidos. É onde o demônio tem mais poder, no que está externo, no que a gente sente, no que é físico ou no que é psicológico, né? Então, era isso que eu queria tratar hoje.